A palavra que eu mais falei durante o podcast, muito legal. E esse episódio é um episódio muito legal, porque nós estamos aqui reunidos para gravar a retrospectiva da 5ª temporada, ou seja, a retrospectiva dos episódios de 2023. E nós vamos separar em 2 blocos. O primeiro bloco é a retrospectiva dos episódios e o segundo bloco é a retrospectiva dos livros que nós gravamos nessa 5ª temporada. Fica com a gente, compartilha, curta, são 2 episódios, vamos nessa. Para gravar hoje a retrospectiva, a nossa queridíssima banca que já está aqui cafeinada, preparada para gravar, convoco a nossa ilustríssima, brilhante Fer Filippotti. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam e para todos os que nos assistem. Se você está nos assistindo hoje, eu estou literalmente um brilho, toda especial para a nossa retrospectiva 2023. Muito animada para gravar esse episódio, porque foi um ano excepcional. Gostei muito de ter participado desta temporada e foram temas incríveis. Então fica com a gente para conferir tudo que a gente abordou nesse ano. Convoco aqui também nosso ilustríssimo Vilmar, mas antes de abrir o microfone para ele, lembrando que nós já estamos programando, pautando e organizando a próxima temporada, e as nossas temporadas elas são divididas em semestres, então a cada semestre uma nova temporada. Fica ligado que em janeiro já vai ter episódio da 6ª temporada. Para gravar essa retrospectiva eu convido aqui nosso queridíssimo careca brilhante, o nosso Vilmar Duarte. É isso aí, olha, já foram mais 6 meses. E nessa toada, lá se vão mais de 10 mil anos de vida. Então, para fazer uma retrospectiva, nada melhor do que ter as pessoas que participaram mesmo, né? Que fizeram acontecer essa temporada. E foi muito gratificante, muito desafiante e gratificante ao mesmo tempo, né? Nós trouxemos muitos desafios aqui para cada um de nós e cada episódio. Então, cola na grade. E vamos ainda ofertar nessa temporada esse episódio bônus totalmente acessível para todos, mas a partir da próxima temporada, fique ligado que nós teremos conteúdos a mais, teremos alguns episódios bônus, teremos mapa mental e outras cositas mais para quem, a partir da próxima temporada, for nosso apoiador do podcast. Então, fica antenado aí. Legal. O Vilmar estava aqui nos puxando o time aqui para o seguinte. Então foram 5 temas principais durante essa nossa temporada, a 5ª temporada. O primeiro tema principal começou com meditação, que na verdade a gente fez uma brincadeira que era meditação sem frescura. Exato. O segundo tema principal, hackeando a respiração. Esse episódio está muito legal mesmo, essa série. O terceiro, todo talvez é um não. Baseado em 2 ensinamentos, o ensinamento do mestre De Rose, que é não deixe nada para depois. Na verdade não era isso, não me confundi. Olha lá, aqui vem preto e branco, vem aquela fala rapidinha. O terceiro episódio que é todo talvez é um não. Baseado em dois personagens que nós gostamos muito. Um deles é o professor De Rose e o outro é o Joel J, porque o Joel J que trouxe essa frase que está dentro do livro Essencialismo, que é todo talvez é um não. E o mestre De Rose ele diz o seguinte: quem não decide já errou. Então essa também está muito legal. E a quarta série, da rotina ao hábito. E a 5ª, que é a que fecha, que tem a ver com o livro Essencialismo. Quem me ajuda aqui, quem dá cola? Humanidade, muito obrigado. Então nós separamos um pouquinho de cada episódio, vamos falar um pouquinho de cada, porque cada série dessa nós gravamos 4 episódios aproximadamente, mais um livro. Feito? Ferzinha, e para o segundo episódio, quais foram os livros que nós trabalhamos? Tivemos livros muito legais nessa temporada. A gente começou com o livro Meditação, do professor De Rose. Depois, no segundo bloco de temas, a gente partiu para o livro Respire, do James Nestor. Uhum. Depois, no terceiro bloco, a gente abordou o livro... Deixa eu buscar aqui. Essencialismo, do Greg McNeil. Depois, Hábitos Atômicos, do James Clear. E, por fim, finalizamos com Humanidade, do Rutger Bregman.
Ainda bem que eu joguei a bola pra ela, porque ela, além de estar com tudo anotadinho ali, saber lembrar do nome de todos os autores. Parabéns, muito legal, galera. Ó, Muito legal, viu? Apareceu muito legal. Cada vez que eu falar muito legal, eu tinha que tomar um choque, igual o Pavlov, sabe? Aquela teoria do condicionamento Pavlov, pra que eu vá corrigindo esse vício de linguagem aos pouquinhos aqui, que você me ajude. Cada vez que eu falar muito legal, deixa lá um comentário. Pode aparecer na edição bé. Tô brincando. Pode aparecer um... Uou! Seguimos então. Galerinha, retrospectiva do primeiro bloco da série ali, Meditação Sem Frescura. Foram 4 episódios, mais o livro. O que pra você, Ferzinha, foi assim, pegou pra você que foi legal, que vale a pena trazer na retrospectiva do Meditação Sem Frescura? Eu separei aqui para trazer um trechinho do que eu abordei no episódio 3 desse primeiro bloco, que é o episódio Menos Ansiedade e Mais Estresse Positivo. E eu achei esse episódio muito legal, porque a gente tem um paradigma de que estresse é ruim. Então, confere aí um trechinho do que eu trouxe no terceiro episódio, falando sobre isso. É realmente uma mudança de chave em primeiro lugar, porque socialmente falando, nós temos esse paradigma de que falou em estresse, vem toda essa carga negativa. Então, estresse seria ruim, mas é muito importante a gente conseguir diferenciar os tipos de estresse. Então, existem níveis de estresse que são realmente problemáticos, quando ele chega num nível crônico, e daí tem sintomas físicos, inclusive. Esse é o tipo de estresse realmente negativo. Mas existe um nível de estresse, esse nível anterior, que seria um nível positivo. E justamente sobre isso que vamos abordar. Como utilizar este estresse para potencializar as suas ações, as suas movimentações na vida, e realmente tirar proveito do estresse. Boa. Para mim, da estrutura dessa primeira chamada que a gente fez, a Meditação Sem Frescura, eu gostei de todos os episódios, mas tem um em especial que é sobre esportes, que é o quanto a meditação pode potencializar a prática de esportes. E nessa série nós gravamos tanto com relação a esporte nível profissional, esporte nível amador, lembrando que o amador, ele não é só porque ele não é tão bom quanto o profissional, não é essa a questão. É porque porque ele não ganha dinheiro com aquilo, porque muitas vezes não é esse o fator, o amador é aquele cara que faz por amor mesmo. Depois veio a divisão, claro, a pessoa que faz o esporte está recebendo para isso, então ele é profissional da área, e o amador geralmente ele faz como um hobby. Mas o episódio que eu mais gostei não, mas o trecho que eu separei aqui para trazer para a retrospectiva é sobre meditação nos esportes, e que eu conto a história do Danny Way, que foi o cara que, junto com o Bob Banquist, que é um skatista profissional brasileiro, criou o super salto do skate, e também o Danny Way, que foi o cara que começou a história da mega rampa, que hoje tem competição. O piazinho aqui de Curitiba, o Gui Curi, arrebenta na mega rampa, arrebenta nessas competições, é muito legal. Então, acompanha aqui o trecho que eu separei sobre a história do Danny Way, e tem só esse pedaço também no meu canal do YouTube, com uma história completa, com imagens do Danny Way também, para você pegar lá. Danny Way é um dos maiores skatistas de todos os tempos, o cara que inventou aí a mega rampa, que é o salto de uma pista enorme. Hoje o skate está nas Olimpíadas, muito tem a ver com o Danny Way, que, entre outras coisas, revolucionou o esporte, e ele dá uma declaração muito legal, que ele diz assim, que toda vez que ele está realizando uma manobra que é considerada impossível, ou que ele está colocando o que as pessoas falam que é a vida em risco, e ele realiza aquela manobra, ele dá a declaração que naquele momento ele é como se ele está em meditação. Esse cara realizou um feito que foi saltar a muralha da China num skate. Mas eu quero resumir a história. Ele saltou a muralha da China de um lado ao outro num skate. E detalhes, ele no primeiro salto que ele tentou, ele não conseguiu, ele caiu, ele rompeu alguns ligamentos, machucou o joelho, foi pro hospital, fugiu do hospital, o dia seguinte ele foi lá e saltou, de tão obstinado que o cara era. Eu tô resumindo a história aqui. E a declaração dele é que naquele momento ele entra em meditação. Interessante isso que você trouxe do esporte, que eu gostei, que a gente discutiu em algum momento, mas o que não é o que eu vou trazer aqui, mas a gente discutiu em algum momento que quando algum atleta ele quebra um determinado recorde,
outras pessoas vão em busca daquilo e quebra, aquilo se torna uma coisa comum, como a tal da mega rampa. Várias pessoas fazem o esporte, ou quebra o recorde de apneia, né? E pensa na questão da meditação. Um cara lá atrás, diz a mitologia, que foi um cara, Shiva, que foi e meditou. E aí traz isso para a humanidade. Muitas outras pessoas meditaram. Porque ninguém tinha pensado que fosse possível, ninguém tinha imaginado a possibilidade disso, né? E depois, com a ciência, eu trago no episódio, num trechinho, que o estudo de caso que o cérebro ele é preservado para as pessoas que praticam a meditação. Ele se preserva, é como se você rejuvenescesse, ou você mantivesse o teu cérebro com aquela mesma idade de quando você começou a meditar. E se você medita por anos, você vai ter essa benesse dos seus neurônios, da sua massa cinzenta, enfim. E tem um outro estudo que diz que a massa cinzenta ela aumenta quando você pratica meditação. Esse episódio, para mim, assim, foi muito chocante quando você começa a descobrir as pesquisas científicas por trás de tudo isso que a gente já faz. Tem um estudo da Universidade da Califórnia, de 2014, que ele é intitulado Jovem para Sempre. Olha que doideira. Uau. isso. Eu sou você. caso de estudo? Nós três aqui somos casos de estudo. Ele descobriu que pessoas que meditam, olha isso, elas, a longo prazo, elas tinham o cérebro mais bem preservado do que as pessoas que não meditavam, à medida que eles envelheciam. Depois eu vou passar o link desse estudo para a Feira e ela vai colocar ali para a gente. Então, só que quando você entra... Por que nós estamos falando de meditação? Porque é a temporada que nós estamos falando, o tema maior, que é sobre meditação. E a meditação, ela traz essa percepção de que você não precisa ter ansiedade ou gerar um estresse desnecessário a mais do que o que você já tem ou além do que os que você queira provocar para você evoluir. Então você diminui a ansiedade para você focar e colocar a energia naquilo que você quer fazer. E quando você medita, uma outra consequência que acontece é você rejuvenescer o seu cérebro. Sim, é muito legal esse dado de que quando você medita, você aumenta a massa cinzenta, você estimula o lóbulo frontal, o que é fantástico, é o nosso tomador de decisões ali, né? Ele que vai nos ajudar ali nessa... Teve um outro episódio que nós estávamos gravando sobre o Natal sem álcool, que daí a gente falou que quando você bebe, você desliga o lóbulo frontal, né? Então é legal que a meditação ela ajuda a ampliar isso. E no trecho que o Vilmar cita, que você acompanhou aí, tem tudo isso. E também tem uma parte muito legal dentro do meditação e da história do Danny Way, que muitos atletas, eles declaram que quando eles alcançaram esses recordes, como o Vilmar citou, o recorde vem, as pessoas vão atrás de fazer aquilo também, daí de repente algo que era impossível, que ninguém fazia, muitas pessoas estão fazendo. Uma grande parte dos atletas, quando declara a alta performance naquele segmento, naquele esporte, a descrição do que ele sentiu, da vivência, ela é muito similar com a descrição de quem entrou em meditação. Então nós podemos dizer que quando nós estamos performando em altíssima excelência ou em alta performance, é como se fosse uma assinatura neural da meditação. Então vale a pena acompanhar toda essa primeira etapa do nosso Meditação Sem Frescura. Inclusive tem um episódio com o nosso especialista em meditação, convidado Rick Polly. Vamos seguir. E depois a gente vai falar só sobre o livro de meditação. Então, mudando de bloco. E seguindo nessa linha, o nosso segundo bloco de temas da nossa quinta temporada foi um bloco com 4 episódios. Tivemos 3 episódios de assuntos, um episódio do livro, que vamos falar na parte 2 dessa retrospectiva, e foi o Hackeando a Respiração. E aí, Vilmes, para você, qual foi o episódio que mais te chamou a atenção nesse bloco? Foi justamente quando a gente falou sobre que não sabemos respirar. Você não sabe respirar, né? É o nome do episódio. E a gente percebe que a respiração, ela é
um portal de entrada, né, para a administração das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e que isso vai culminar nos nossos comportamentos. E eu separei um trechinho que eu falo justamente isso, que como a técnica respiratória ela é fundamental para administrar nossas emoções. Então, assista esse trechinho. Nervoso, o coração acelera, e aí você quer dar aquela resposta pronta, como você falou, você explode com uma outra pessoa. Se você inspira pelas narinas e solta o ar mais lento do que inspirou, você começa a diminuir os batimentos cardíacos. Faça essa experiência agora. Inspira pelas narinas e solta o ar pelas narinas de forma mais lenta e consciente. Quando você só o fato de você colocar a atenção na sua respiração muda o seu estado emocional. Mudando o estado emocional, você também muda o seu estado mental. Então nós partimos por aí. Vai? Que legal, que o trecho que eu separei também é desse mesmo episódio, Você Não Sabe Respirar. E é uma parte em que eu estou comentando que os nossos ritmos respiratórios estão muito atrelados aos nossos estados emocionais. E é muito legal perceber isso, porque a gente já parte do pressuposto de que não temos consciência da nossa respiração no nosso dia a dia. Então, a nossa respiração é uma respiração automática, acelerada, curta, e ela tem tudo a ver com o nosso ritmo de vida corrido. Confere aí. É muito interessante notar que a respiração e os diferentes tipos de respiração estão muito atrelados aos nossos estados emocionais. E não por coincidência, a respiração que nós utilizamos no modo automático é essa respiração mais curta e mais rápida, que é uma respiração que denota mais ansiedade, né? Muito ligada ao ritmo de vida corrido que nós estamos vivendo, e a gente não para nada e respira também nesse modo acelerado. Então, a respiração e treinar técnicas de respiração é uma ótima ferramenta para também conseguir começar a gerenciar melhor os estados emocionais e, consequentemente, ter melhores relacionamentos, ter melhores performances no trabalho e diversas outras. Da série, do bloco Hackeando a Respiração, achei fantástico. Na verdade, um dos blocos que eu mais gostei, porque a leitura do livro, inclusive, que inspirou tanto o livro da Rô de Castro, Respiração Total, quanto o livro que nós trouxemos para o podcast, que é o Respire, do James Clear, do James Nestor. Juntei dois autores ali, o James Nestor. O livro todo tem um trilhão de anotações, mas o trecho que eu separei, que eu mais gostei, é o trecho do primeiro episódio que nós gravamos, e que eu conto uma paródiazinha dos sentidos, disputando para ver qual sentido é o que é mais importante. E aí eu fui, no dia do podcast, eu contei por cima, de memória, e hoje eu trouxe aqui do livro 80 Exercícios Respiratórios do Swastika Yoga, da onde eu tinha isso na minha memória, que eu li esse livro, sei lá, há 15 anos, 2010 eu li esse livro, tá a minha anotação aqui, ó, junho de 2010. E aí eu trouxe aqui pra gente, você pode assistir lá, mas eu quero contar a história direitinho aqui, rapidamente, eles vão querer me matar, que a gente já falou, pô, Malaquini, você fala muito e tal. Mas vamos lá, olha que bacana. Os sentidos estavam querelando é uma palavra que o Vilmar usaria, né? Os sentidos estavam querelando acerca de qual deles era o mais excelente. E então, olha que interessante, Brahma respondeu-lhe: mais excelente é aquele cujo o afastamento pareça piorar o corpo. E então a língua afastou-se por 1 ano. Depois voltou e perguntou: como puderam vocês viver sem mim? Responderam-lhe: como os mudos, não falando com a língua, mas respirando com o alento, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e conhecendo com a mente, e gerando com o sêmen. Assim vivemos. Então a língua retornou ao seu lugar. A história é muito mais rica do que quando eu contei lá. Aí os olhos, ou seja, a vista, afastaram-se também por 1 ano. E depois, quando os olhos voltaram, perguntaram: como puderam vocês viver sem nós? E responderam-lhes: como os cegos, não vendo com os olhos, mas respirando com o alento, falando com a língua, ouvindo com os ouvidos, e então os olhos retornaram ao seu lugar.
Aí os ouvidos, ou seja, a audição, afastou-se por 1 ano. E quando retornou, perguntou: como puderam vocês viver sem nós? E responderam-lhe: como surdos, não ouvindo com os ouvidos, mas respirando com o alento, falando com a língua, vendo com os olhos, conhecendo com a mente, gerando com o sêmen. Assim vivemos. Então os ouvidos retornaram ao lugar. A mente afastou-se por 1 ano. Essa parte eu não lembrava, e tanto que eu não citei na história. A mente afastou-se por 1 ano. Depois voltou e perguntou: como puderam vocês viver sem mim? E responderam-lhe: como os loucos. Não, como os loucos. Pera aí, aí. Cadê? Aqui. A mente afastou e perguntou: como puderam ver sem mim? Respondendo-lhe: como os loucos, não conhecendo com a mente, mas respirando com o alento, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, gerando com o sêmen. Assim vivemos. E aí, o sêmen, essa parte eu também não lembrava, hein? Aí é que a nossa cultura, as origens mais ancestrais do yoga, elas vêm dessa tradição ancestral chamada de filosofia Shakta ou filosofia tântrica. O sêmen afastou-se por 1 ano e depois voltou e perguntou: como puderam vocês viver sem mim? E responderam-lhe: como os impotentes, não gerando com o sêmen, mas respirando com o alento, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e conhecendo com a mente. Assim vivemos. E então chegou a hora da respiração. Ao afastar-se, rompeu os demais sentidos, qual imediatamente logo pediram o retorno. Afinal de contas, não há como viver por 1 ano sem respirar. E desta maneira, essa lenda ilustra como a respiração é importante. Eu contei esse capítulo, mas esse está muito mais rico, muito mais elaborado, divertido. Tem partes que eu nem lembrava. E dessa temporada, desse bloco Respiração, esse foi o Hackeando a Respiração, esse foi o que eu mais gostei. Entra lá, curte, compartilha. E se você está acompanhando essa retrospectiva, deixa também um comentário de para você qual foi o episódio mais legal, qual foi o bloco que você mais gostou e se você tem alguma sugestão de tema ou de assunto para nossa próxima temporada. E o terceiro bloco, nós entramos em todo talvez é um não. Esse bloco ele foi baseado bastante no livro Essencialismo, né? E aí nós vamos trazer aqui algumas lembranças de como foi essa parte, esse bloco. E para você, Fê? Eu gostei muito desse bloco porque ele tá atrelado ao autoconhecimento, né? Autoconhecimento ali é a minha paixãozinha. Então foi um bloco que eu gostei muito de gravar e um livro que realmente tocou assim no meu âmago, porque essencialismo é difícil, né? E é algo que eu tenho tentado buscar, mas precisa de muita prática e de muita garra, talvez, né? Para que você realmente consiga estar nesse caminho. E o trecho que eu mais, assim, que eu não sei se é o que eu mais gostei, mas o que eu separei para trazer aqui nessa retrospectiva é um trechinho do episódio 11, Aprenda a Dizer Não, em que eu trago a relação entre dizer mais não e liberdade. E pincelando ali com o autoconhecimento também. A partir do momento em que você começa a se conhecer melhor, você consegue priorizar mais as coisas que te fazem feliz. E a partir desse momento, você começa a dizer mais nãos para aquelas coisas que você diria sim antigamente, apenas para agradar os outros. E assim você se liberta destas coisas. Confere aí. Bom, eu entendo que não tem tudo a ver com liberdade, porque não, para você dizer um não, você precisa estar muito ciente daquilo para o que você está dizendo não. É uma decisão pensada, ou pelo menos é o que esperamos que seja e é o que a gente vai também bater na tecla, né, de você aprender a pensar mais sobre as suas escolhas e, inclusive, aprender a dizer mais não. Nesse sentido, quando você aprende a fazer essa autoobservação, você sabe com mais frequência o que é que você quer e qual é o direcionamento que você quer dar para as suas escolhas. Então, nesse sentido, aprender a dizer mais não te liberta de muitos sims que você dava antes, apenas
por costume, apenas por desconhecimento, por ignorância do que você quer para sua vida. Então, não pode trazer muita liberdade. Esse episódio baseado no livro Essencialismo gerou um burburinho entre nós aqui mesmo, porque por mais que cada um de nós aqui, ou seja, a Fer, o Vilmar e o Malachini, cada um de nós trabalhe e ensine isso, ou seja, prioridades, questão de melhorar o autoconhecimento, quando você lê um pouquinho do que está no livro, que é ler um pouco mais do mesmo, mas é um mais do mesmo que você precisa de vez em quando dar uma reorganizada e sacudida. Para mim, o episódio que eu realmente quero trazer como uma retrospectiva tem a ver com um pouco disso que a Fer falou da questão do autoconhecimento, mas tem a ver com uma perguntinha que veio do livro, tá? Essa pergunta que é: o que nós, ou no caso, né, o que a pessoa que está lendo, o que nós vamos fazer com a vida maravilhosa que nós temos? E aí, por que isso, Malachini? Porque se ou você faz com essa vida maravilhosa, única, no livro ainda tem isso, com essa única e maravilhosa vida que nós temos, ou você faz coisas que vão te realizar, ou você vai tornar o mundo um lugar melhor, ou você vai tornar a vida das pessoas que estão perto de você uma vida mais feliz, mais alegre, ou o contrário. Né? Então essa é a sacada do livro para mim. Aprender a dizer mais vezes o não, a essência do essencialismo, e dizer mais vezes o sim para as coisas que têm a ver com você. E o que mais pegou do livro para mim é isso. O que nós vamos fazer? E da seguinte sacada, que é o porquê que a gente faz tanta coisa que não precisava fazer ou que não deveria estar fazendo em vez de fazer aquilo que realiza. Nós temos que cada vez mais pensar assim: o que nós vamos fazer com essa única vida maravilhosa que nós temos, né? O que nós vamos fazer com ela? Eu vou fazer com ela o quê? Eu vou tomar todas as minhas decisões baseado no que os outros pensam, no que os outros julgam, ou no que a sociedade... Ou vou fazer aquilo que realmente fará com que a minha vida faça sentido, né? Para você que está escutando isso hoje, e que tanto faz que dia é, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Uma grande parte da humanidade está indecisa. E aí tem a ver com o meu episódio, o episódio que eu mais gostei é Quem Não Decide Já Errou. Tem uma grande parte das pessoas que são indecisas. Quando você fica tentando decidir, ou você está em dúvida, tal, você já errou mesmo. E eu trago que quando você tem uma clareza mental, você economiza tempo e toma decisões mais assertivas, toma decisões eficientes, e você realiza, você faz acontecer, que é isso que o Malachini trouxe. Mas, além disso, tem um monte de enche-mundos, ou de... eles não enche só esse, ele enche todos os outros, de todas as outras dimensões. Essas pessoas, elas nem têm dúvida. Elas nem têm o que decidir. Elas vão indo com a manada. Então tem uma massa muito grande de pessoas que não decidem absolutamente nada porque elas não têm o que decidir. Uma grande parcela que fica sempre em cima do muro, que não decide, já errou, já está errado. E uma pequeníssima parte que toma a decisão e que não tem dúvida, vai lá e faz. Você economiza tempo, você economiza vida. O que você vai fazer com o resto da sua vida? E hoje é o primeiro dia dele. E quando você tem essa clareza, você economiza tempo. Porque né, é isso, você toma a decisão, você economiza tempo. Aquela decisão que o Malachini falou que está lá na gaveta, que você tem que tomar, você desentulha isso, joga fora. Você é um acumulador de decisões, ou de falta de decisões, né? De decisões que você precisa tomar, de sim ou de não. Não acumule isso. Né? Não é privilégio seu. Tá? A humanidade está inserida nisso. Tem uma postagem que há um tempo atrás deu uma viralizada, que muitas pessoas republicam, que é: daqui a um ano você vai agradecer ter começado hoje, né? São coisas nesse sentido, né? Quando o Vilmar, ele insistentemente, em vários episódios, se você for acompanhando todos, você vai perceber que ele sempre fala isso, né? Da questão de ir com a manada, de estar sendo... e tem a ver com o que a Fer também fala em quase todo podcast. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com autoestudo, tem a ver com a sua habilidade de se perceber. E tudo bem se você vai com a manada porque você tá afim, porque faz sentido para você, porque nesse caso a manada tá indo para a direção que você queria ir. Mas o que o Vilmar
insistentemente chama atenção e que eu, muitas vezes isso para mim soa como pesado, mas eu entendo que é, por que você está indo para lá? Por que você está fazendo isso? Que é A pessoa nem questiona, né? que é o lance do essencialismo. O Exato. livro do essencialismo e desse bloco todo que me fugiu, todo talvez é um não. A grande sacada que nós decidimos gravar esse bloco é todo talvez é um não. É o seguinte, toda vez que você não tem certeza, é melhor dizer não. Ou que você está na dúvida no sentido de, puxa, por que eu estou fazendo isso? Eu queria estar fazendo aquilo. Ou seja, você tem certeza do que queria fazer, mas está fazendo outro. Então, essa série, esse bloco, ela dá uma sacudida tanto pelo livro, quanto por essa questão de por que a gente faz tanta coisa que não queria fazer. O grande problema é realmente não é ir com a manada, né? Não é esse o problema. O problema é você ir sem nem perceber. Então, não estar consciente das suas ações e das suas decisões e da razão que está motivando essas ações, né? Porque muito provavelmente, na maior parte das vezes, você está indo com a manada porque você quer agradar alguma pessoa, porque você quer cumprir algum papel social que você acha que é preciso, mas você não parou para questionar. Então, acho que esse é o grande problema, né? A partir do momento em que você fez as suas análises, está consciente, não, é esse caminho que eu quero tomar, ok. Depois você pesquisa aí turbamurta, né? Porque aí você vai ver o que é isso, né? Exatamente do que é isso. E tem uma coisa interessante desse de você seguir com a manada, você quando você está anestesiado, né? Você se deixa levar. Você volta lá para Platão. Platão falava disso da política, por exemplo. Se você não gosta de política, você vai ser administrado por quem gosta. E a gente pode extrapolar isso para qualquer área, né? Se você não tem o que você decidir, se você não se questiona, tal, você vai ser levado por quem está questionando, por quem está achando que aquilo está certo e você está indo pela mente da outra pessoa, né? Tem uma parte que eu gosto muito que é sobre toda aquela história criada da caverna de Platão, o mito da caverna, é que quando você começa a trabalhar autoconhecimento, olha como Platão era um cara que realmente... Só que quando você começa a estudar um pouco mais da filosofia ou dos pontos de vista relacionados tanto a Platão, Aristóteles, que era aluno de Platão e tudo mais, você começa a perceber que muitas coisas é como se eles fossem 100% corretos em tudo. E não é bem assim, né? Tinham muitas falhas, muitos pensamentos equivocados, muita coisa que não encaixa. Mas adoramos citá-los porque eles foram realmente gênios no seu tempo, né? Mas quando a lenda, o mito da caverna de Platão, quando você começa a trabalhar autoconhecimento, às vezes o que acontece é que você ficou tanto tempo na caverna que o autoconhecimento ele traz uma luz que é excessiva, que cega. Sim. E é por isso que tem gente que para de praticar autoconhecimento, autocuidado, meditação, porque a luz ela tem que vir numa dose que ela ajude a enxergar e não ofusque a visão. E às vezes a gente está tanto tempo na caverna que quando a gente começa a enxergar, isso incomoda e dói, e aí a dor a gente fuga, né? A gente sempre foge da dor, né? É mais fácil, né? É mais fácil, luta ou fuga, né? E aí entramos no quarto bloco da nossa retrospectiva. A gente não fez, vamos fazer agora? Vai lá. O quarto bloco, que é da rotina ao hábito. Esse bloco ele foi inspirado por nós no livro Hábitos Atômicos. Aí sim, James Clear, é isso? Isso. Aê! Hábitos Atômicos, mas nós gravamos 4 episódios sobre rotina e hábito e mais o especial do livro que nós vamos falar no outro bloco. Para mim, o episódio que nós falamos vários assuntos, mas o que eu quero trazer aqui como um resuminho é que num dado momento do livro ele vai ensinando vários hacks para melhorar hábitos, rotinas e tudo mais. Mas tem uma parte que na temporada 4, eu e o Vilmar gravamos um episódio que já trazia um pouco isso. A gente nem tinha lido o livro, mas que era assim, eu gravei um episódio que a gente comentou no momento que era todo mundo quer uma fórmula mágica, mas não tem fórmula mágica para as coisas. O que existe mesmo é constância. E no livro, e nesse episódio que eu separei, ele diz o seguinte, acompanha aí que é sobre o quanto 1 segundo é mais importante, 1%, é mais importante do que uma grande mudança. Ou seja, se você mudar 1%, mas aplicar constância, você vai ter o resultado potencializado. E a gente fica travado, às vezes, em mudança de hábitos e rotinas, porque nós queremos uma grande mudança. A gente quer o que eu brinco com a Fer, que é o imediatismo, né? Não, no livro é muito legal e todos os hackzinhos que ele traz é isso, de que a constância
ela é muito mais importante. E o De Rose tem a regra de 1 segundo por dia, que se você vai treinando um aprimoramento, por exemplo, num asana, numa técnica corporal ou no exercício de musculação, em qualquer coisa, que é 1 segundo por dia, num ano, 1% ali, você melhorou 365%, ou você treinou 365 vezes aquilo. Esse é o episódio que eu separei da rotina ao hábito. Que quando nós estamos falando de você é o que você faz e mudança de hábitos, o mais importante é você realizar pequenos ajustes. Isso está numa das dicas do livro que será o 4º episódio desse podcast, dessa série de hábitos, que é Hábitos Atômicos, James Clear, né? Isso. E ele diz isso, ele diz que a principal mudança que você deve gerar é 1% de mudança, ou seja, um pouquinho de mudança em cada área que você quer melhorar, mas você aplica esse 1% com constância. E aí, a médio prazo e longo prazo, você se transforma em outra pessoa. Bem, eu gostei do Somos um Amontoado de Hábitos, né? E eu separei um trecho que falamos sobre... Eu cito uma pesquisa de um computador que foi criado para emular a nossa mente. E é muito legal, né? Quando a gente leva isso para o lado de trabalho, né? O quanto que vale a hora de cada um de nós, né? E essa historinha, ela veio de quando a pessoa falava quanto você se valoriza. Se você parar para pensar daqui para cima, você tem todo aquele aparato, aquele volume de trabalho, né? de custo, vamos colocar, se fosse colocar isso dentro de um computador. Quanto que custaria um computador para emular a tua mente? Agora, daqui para baixo, você vale um salário mínimo. É trabalho braçal. O trabalho braçal está sendo substituído cada vez mais por máquinas. Mas não se engane, eu trago um flerte lá da IA, a inteligência artificial, ela também vai começar a substituir muitas coisas que nós já fazemos com a mente. Você mencionou os computadores, eu lembrei de uma pesquisa que fizeram para emular o cérebro humano. E aí vários cientistas se reuniram. Hoje em dia, obviamente, isso teria uma proporção diferente, mas na década de 70 eles queriam desenvolver um computador que tivesse a capacidade do nosso cérebro. Ele ocuparia o espaço do Empire State inteiro. Ele precisaria de toda a água do Rio São Francisco para refrigerá-lo. Precisaria da energia necessária para alimentar a cidade de Nova York. E depois de você alimentá-lo com informações durante 10 anos, ele teria o cérebro seria de uma criança de 2 anos. Então, para você ver que o nosso cérebro é realmente poderoso. Hoje, nós temos a inteligência artificial. Possivelmente, esse estudo seria numa proporção diferente. E eu que trabalho com o corpinho, viu, Marco? Lascou aqui, Esquece. Né? Ferzinha, e pra tu, Ferzinha? Eu gostei muito também desse bloco de hábitos e rotinas. E o trecho que eu trouxe para mostrar aí na retrospectiva é do episódio Você é o que você faz. É isso mesmo, né? Você é o que você faz. Justamente porque a gente vinha justo nessa pegada de que nós somos um amontoado de hábitos. Então, nós somos a repetição de aquilo que a gente faz no dia a dia. E nesse trecho que você vai conferir, eu digo que, se você quer realmente conhecer alguém, analise não as suas palavras, e sim as suas ações. Porque o que é palpável é realmente o que o outro realiza, o que nós realizamos, trazendo daí para a nossa vida, né? Então, o que é que as outras pessoas estão vendo de mim? Elas estão vendo não o que eu penso que eu sou, não o que eu quero que elas achem, mas o que eu faço. Então, como é que estão as suas ações? Você é realmente o que você faz, porque não adianta você pensar, você imaginar na sua cabeça que você é de determinada forma e isso estar só no seu pensamento. As outras pessoas não conseguem, pelo menos ainda, acessar os seus pensamentos. Então, de nada adianta. Você é efetivamente o que você demonstra na prática. O que é palpável são as suas ações. É isso que as outras pessoas conseguem perceber. Então, você é realmente as suas ações. Você é o conjunto dos seus hábitos repetidos. Então, se você realmente quer conhecer alguém, não vá tanto pelo que a pessoa fala. Observe o que a pessoa faz. Observe as ações dessa pessoa. E assim você vai conseguir saber quem é aquela pessoa.
Rolou até um silêncio que a gente ficou, cara, isso foi... Mas foi? Mas Tocou. Não, mas foi? Esse Foi. silêncio aí a gente escuta uns barulhos e pra dormir com esse barulho É não o vai que o dar. Malachini falou agora da caverna, né? Vem uma luz excessiva às vezes. O brilho brilhou forte agora. Sabe o que é muito... Eu ia falar a palavra, não vou falar, vou mudar. É muito legal. incrível. Mas toda vez que ele falar muito legal, lembra que tem só um... Bé. Tem algo incrível nessa jornada nossa dos podcasts e também de tentar, de alguma maneira, levar um pouco de autoconhecimento para quem está nos acompanhando. E isso, lembra que tudo aquilo que a gente está ensinando reverbera muito aqui para nós, né? Nesse episódio do Amontoado de Hábitos, também me lembro de uma parte que eu citei exatamente isso que a Fer falou, só que com a seguinte sacada, que é o que você ecoa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Que é o que a Fer falou. Às vezes a gente constrói uma autoimagem falsa, mas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos vendo, não que você tem que estar preocupado com o julgamento das pessoas, mas é que geralmente quando você descobre, eu não sou tão legal assim, eu não sou tão produtivo assim, eu não sou tão incrível assim, porque o autoconhecimento ele vai te mostrar um pouquinho do, opa, teve um episódio de meditação, uma live que eu gravei com a Terezinha Dias, lá da Europa, então meu salve aí para a prof. Terezinha Dias, que nós falamos isso, que o lado dark da meditação, que quando você começa a treinar autoconhecimento e meditação, você começa a descobrir que, opa, não é um mundo cor-de-rosa, você vai ter que resolver primeiro as suas batalhas, você vai ter que subir no cavalo de São Jorge para lutar contra os seus dragões. Eu acho que o fascinante dessa jornada de autoconhecimento é justamente a gente ir buscando diminuir essa distância entre o que a gente pensa que a gente é ou o que a gente gostaria de ser e o que a gente de fato é, né? O que a gente faz na prática, no dia a dia, as nossas ações. Então, quanto mais a gente consegue diminuir essa distância entre essas duas coisas, melhor está sendo o nosso caminho de autoconhecimento. Como essa gesticulação de italiana aí? Adorei! E entramos, vamos lá, 1, 2, 3 e... No nosso último bloco. Então, foram 5 blocos nessa temporada, cada bloco com 4 episódios, mais um do livro. E ainda episódios com convidados, isso mesmo, né? E o 5º episódio que Me fugiu absurdamente aqui. Qual foi o mais Humanidade. recente? Humanidade. Mas tem um Estamos nome, né? Programados para confiar. Estamos programados pra bondade? Estamos programados pra confiar? Isso. Isto. A gente Isto. se olhou aqui e falou... Ih! Estamos programados. Eu anotei só o confiar porque é o episódio que eu vou trazer, mas são esses dois sim. Exato. E entramos no nosso 5º bloco, o último bloco dessa 5ª temporada, em que o tema central foi humanidade, exatamente como o nome do livro que a gente abordou, Humanidade. E esse foi um bloco um pouco mais curto, para que a gente conseguisse até entrar no nosso cronograma de terminar o ano com um episódio especial de Natal, episódio 25, no dia 25 de dezembro. Então foram 2 episódios nesse 5º bloco, estamos programados para a bondade, estamos programados para confiar. E aí? E o episódio de Natal, o especial de Natal, ele traz aqui umas garrafadas, que é como curtir as festividades, não só do Natal, mas de final de ano e o carnaval e tudo mais, sem beber, sem álcool. Como levar a vida de uma maneira nada careta, super divertida, descolada, mas com um patamar de alta realização sem necessidade do álcool. Fica ligado e assiste assim que sair. Nesse 5º bloco, Vilmes, para você, o que podemos trazer na retrospectiva? Nós somos programados para a bondade. Eu achei... Eu até comento isso, né? Que na nossa essência é bem isso, né? A gente não tem a maldade no coração. Uma criança, quando ela nasce, ela observa o que está em volta e ela vai adquirindo. É como aquela história de Michelangelo, que as pessoas perguntavam para ele, como é que você consegue esculpir um anjo de uma pedra? Ele falou, é só tirar o que não é anjo, né? Então nós vamos, ao longo da vida, acumulando camadas, e cada camada que a gente vai acrescentando tem lá as suas maldades, tem lá as suas bondades, nós vamos aprendendo com os adultos. E aí, quando nós estamos na vida adulta, nós vamos cometendo as mesmas falhas e aquilo vai
se solidificando. Então, a gente percebe que desde a mais tenra infância, se nós não acrescentarmos essas camadas, a nossa tendência é justamente nos ajudarmos, e graças a essa colaboração de um com o outro que nós chegamos até aqui na nossa história da humanidade. Para mim, o episódio que eu gostei muito e a parte que eu quero trazer aqui como uma retrospectiva, eu até fiz um corte e publiquei no meu Insta, e foi legal porque teve um compartilhamento razoável, foi bem bacana, e várias pessoas me mandaram em inbox comentários sobre isso, então eu quero trazer. Como é o nome do autor do livro 12 Regras? Jordan Peterson. Jordan Peterson, isso mesmo. Esse psicólogo canadense, Jordan Peterson, ele tem uma frase que está nesse episódio e que eu gostei muito, que eu quero trazer aqui como retrospectiva e para dar uma sacudida, que é o seguinte: toda vez que você tem um silêncio, que você não fala algo que você gostaria de falar, esse silêncio, ele é uma mentira. Que você queria falar algo, você queria comentar algo, você queria dar um feedback, e você não falou, você guardou aquilo para si. Então, em muitos casos, o silêncio, ele é uma mentira. E esse psicólogo canadense tem esse livro 12 Regras. Tudo bem que é um livro, como o Vilmar gostaria, um livro de cagar regras, mas essa sacada dele que eu quero trazer para essa retrospectiva, porque realmente, muitas vezes nós guardamos coisas, ficamos em silêncio, e esse silêncio ele é uma mentira, e aí você começa a criar endotoxinas. E essas endotoxinas vão atrapalhar significativamente a sua vida e às vezes a vida de quem está perto de você, porque você começa a ficar rabugento, mal-humorado, e você começa a se transformar numa outra pessoa. Porque a pessoa fala: o que você está pensando? O que você queria dizer? Não, nada não. Não, nada não. Peraí, claro que você queria dizer, mas em vista de um bom relacionamento, da sociedade e tudo. E nessa retrospectiva nós também falamos bastante sobre a questão da mentira ser tão aceita. Então acompanhe esses 2 episódios que estamos programados para a bondade, estamos programados para confiar, baseado no livro Humanidade, que a gente vai perceber que a mentira está permeando a sociedade de uma maneira aceita e que isso pode ser realmente uma pedra no sapato do seu autoconhecimento. Eu quero trazer um trecho do episódio Estamos Programados para Confiar, justamente para voltar lá nas origens de por que a gente está dizendo que estamos programados para confiar. E daí é um trechinho em que eu comento que isso está tão intrínseco na gente, nós temos essa tendência a confiar, que lá nas origens da sociedade a gente confiou parte das nossas liberdades, a gente abriu mão de parte das nossas liberdades confiando no Estado. Então, confere um pouquinho aqui. Nós, enquanto humanidade, tanto estávamos programados para confiar que nós aceitamos abrir mão de algumas das nossas liberdades para entregar isso para o Estado como forma de dizer: olha, Estado, eu confio que você vai me proteger, eu confio que você vai me dar certas necessidades básicas, eu confio nas suas instituições democráticas, no poder judiciário, e até hoje isso funciona assim. Porque a gente vive, a gente continua confiando, embora estejamos mais descrentes, a nossa programação primária é para confiar. E daí, aproveitando, também quero trazer um outro ponto desse episódio sobre a confiança, em que eu digo que, a gente tratou bastante disso, na verdade, que para que a vida exista em sociedade, nós temos que ter essa tendência a confiar. Porque senão a vida seria inviável. Não teríamos como viver em sociedade. Porque imagina se a gente vivesse desconfiando de todo mundo, de qualquer coisa. Se a gente desconfiasse dos nossos familiares, se a gente desconfiasse dos nossos chefes, se a gente desconfiasse dos nossos amigos, da pessoa do caixa do mercado, da pessoa sei lá da onde, de qualquer instituição. Se a gente desconfiasse de todo mundo, a vida seria infernal. Gera um cansaço isso, né? Gera um cansaço, ansiedade, estresse. Pegando essa sacada da Ferzinha, e que não tem a ver com a nossa retrospectiva, mas tem a ver com o que ela falou, pensa que realmente como nós somos programados para confiar, a ponto de que tudo que você faz no seu dia passou por centenas de processos aqui dentro,
seu cérebro, seu lóbulo frontal, eles decidiram que aquilo era seguro, ou seja, você confiou. Você entrou no elevador e você confiou que o elevador foi revisado, que os cabos estão em dia. Você foi fazer uma ponte aérea, foi para o Rio, para São Paulo, você entrou no avião confiando que o avião passou por manutenção, confiando que o piloto dormiu, confiando que o piloto não consumiu drogas. Aí você foi no restaurante e você confiou também que aquela comida está dentro de todas as normativas para que você não tenha uma intoxicação alimentar. Então, o tempo todo nós estamos confiando. O que a Fer falou, o contrário seria totalmente inviável. Então, sim, nós estamos programados para confiar e é por isso que os charlatães, né, dão tão certo. Dão tão certo, porque os charlas, eles ficam charlando, e quando você vê, você caiu no conto, porque nós estamos programados para confiar. Então, essa sacada para você perceber que sim, estamos programados para confiar e permita-se isso, porque senão você vai gastar uma quantidade de energia, de estresse incalculável. Isso aí. É isso, e chegamos ao ao final dessa fim. primeira parte da retrospectiva. Curta, comente, compartilha. E na sequência, no próximo episódio, você vai ver a retrospectiva 2, onde nós falaremos dos livros que lemos ao longo dessa temporada. E tem uma coisa muito louca que é assim, viu? Eu mudei o muito, virou. Tem uma coisa que a gente fala para você curtir, para você compartilhar, para você comentar, mas é porque para nós isso faz muita diferença. Você está assistindo, dá um curtir, dá um compartilhar ou salva, assina o canal, porque nós estamos aqui, claro, a gente faz isso com um tesão incrível, a gente adora, a gente está estudando, comentando, a gente adora estar gravando, mas é uma energia que a gente coloca e à medida que você curte e compartilha, você nos ajuda. Então é uma via de mão dupla. Aí você nos ajuda, os algoritmos entendem, cara, isso aí pode ir para mais pessoas, então não é no automático, todo episódio eu escuto isso, não faço nada. Ô, criatura, dá um curtir, compartilhar, ajuda a gente aí, né? Vamos nessa. E fica aí para conferir a parte 2. É isso aí.